Muito bem, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tim Waltermeg de novo no pedaço com o nosso maravilhoso projeto EXP Resolve. Sejam todos bem-vindos. Vamos nessa? Muito bem, senhores. Nós temos aqui uma questão do Enem 2009, segunda aplicação. Beleza? Tem um quadro aqui do Pedro Américo. Waltermeg, como chama-se? A libertação dos escravos, datado do ano de 1889. Curiosamente, é o ano em que se proclama a República. Beleza? Vamos nessa. Olha o texto, depois a gente volta para ver o quadro aqui. Diz assim: os ex-escravos abandonam as fazendas em que lutavam, ganham as estradas à procura de terrenos baldios em que pudessem acampar para viver livres, como se estivessem nos quilombos, plantando milho e mandioca para comer. Caíram, então, em tal condição de miserabilidade que a população negra se reduziu substancialmente. Menos pela supressão da importação anual de novas massas de escravos para repor o estoque, porque essas já vinham diminuindo há décadas. Muito mais pela terrível miséria que foram tirados. Não podiam estar em lugar algum, porque, cada vez que acampavam, os fazendeiros vizinhos se organizavam e convocavam as forças policiais para expulsá-los. Vejam que é um texto de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Comparando-se a linguagem do quadro acima do Pedro Américo, A Libertação dos Escravos, com o texto de Darcy Ribeiro, percebe-se o quê? Então, Darcy Ribeiro está fazendo uma crítica, dizendo que os escravos, depois de libertados, começaram a morrer. E morriam por quê? Porque não podiam ficar em lugar nenhum. Toda vez que pegavam um terreninho onde iriam plantar, construir sua casa para ali viverem, chegavam os poderosos fazendeiros e os expulsavam. Então, estavam morrendo. E nesse quadro, Waltermeg, nesse quadro, senhores, dá para ver os escravos ajoelhados, agradecendo por terem sido libertados. Aqui nós temos a imagem de uma mulher que representa a liberdade, quebrando as amarras, quebrando as correntes. De Waltermeg, então, o que acontece? Então, diferente dessa imagem idealizada e pintada pelo artista Pedro Américo, a vida dos escravos não estava maravilhosa. Sabe, enquanto aqui os escravos estão agradecendo a Deus e a princesa Isabel por terem sido libertados, o Darcy Ribeiro diz: de que adiantou libertar os escravos para que eles morram? Não podem ter um palmo de terra, não podem plantar, não podem ter sua casa, não podem ter a sua roça. Vejam só, a população negra está diminuindo, estão morrendo. Então, que liberdade foi essa? Compreendem? Então, comparando-se a linguagem do quadro acima do Pedro Américo, A Libertação dos Escravos, com o texto de Darcy Ribeiro, percebe-se que, a letra a apresentação do tema no quadro evoca elementos típicos da realidade nacional, ao passo que o texto aborda o tema a partir de uma perspectiva europeia. Não, senhor, o quadro é que é europeu. O quadro, minha gente, ele faz alusões ao quê? À libertação da Europa, à República Europeia, recorre a mitos gregos e romanos. Então, o texto é realista, o quadro não. O quadro é uma idealização. Letra B. A abordagem do tema do quadro é realista. Ao passo, está vendo? A abordagem do tema do quadro é realista. Realista é o texto. Ao passo que a linguagem utilizada no texto apresenta o tema de forma idealizada. Não, senhor, está invertido. Letra C, Waltermeg. A libertação dos escravos é celebrada pelo pintor e lamentada pelo autor do texto. Então, vamos ver isso aqui. Waltermeg, a letra D. Os ex-escravos são apresentados no quadro como homens livres, em condição de igualdade com os brancos. Imagina, absurdo, né, isso aqui, né, gente? Ao passo que o texto evidencia a condição miserável dos escravos libertos, então. Waltermeg, então, o que diz a letra E? Vamos lá, o que diz a letra E? Vejam. A abolição é apresentada no quadro em atmosfera redentora, os escravos agradecendo a libertação. Apesar da qualidade da imagem não estar muito legal, a princesa Isabel está aqui representada, certo? Como a mulher que concedeu aquela liberdade aos escravos. Estão vendo aí? Waltermeg, então, a abolição é apresentada no quadro em atmosfera redentora, ao passo que o texto, a abolição é problematizada historicamente. Está se fazendo o que aqui? Uma crítica.
Por quê? Porque não houve qualquer projeto do governo em inserir o cidadão negro na sociedade, em lhe dar uma recompensa, um pedaço de terra ou condições para viver. Compreendem? Então, Timóteo Mega, a resposta está aqui na letra E. Exatamente. Beleza, senhores? Este foi mais um texto do nosso projeto maravilhoso EXP Resolve. Fique com Deus. Até mais.